Ano novo chegando e a população já se pergunta de como vai ser a economia do próximo ano, o que deve aumentar, o que deve baixar. E por isso, hoje nós recebemos no TV FL Notícias o especialista em economia, Ricardo Souza Leão. Olá, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo aos nossos estúdios, tudo bem? Boa noite, Bruna, boa noite aos que estão nos assistindo. Bem, o pessoal quer saber, né? Todo mundo se preparando aí para 2012, expectativas de aumentos, enfim, juros, taxas, tem muita coisa que a população se confunde, né? Eu queria ver com você, acho que um dos principais, né, o que mais o pessoal pensa, ano que vem, aumento do salário mínimo, Ricardo. Com isso, aumentam as taxas também? O salário mínimo ano que vem deve subir em torno de 14%, é a estimativa. Porque nós temos aí o crescimento, né, de 2 anos antes, com mais o reajuste da inflação. Então isso deve ser aproximadamente 14%. O efeito do aumento do salário mínimo vai ser importante dentro de um cenário de uma economia em desaceleração. Então a gente tem o resultado agora do terceiro trimestre, que saiu há poucos dias, né, com crescimento zero, sinalizando que o crescimento esse ano não deve ser tão significativo quanto se esperava. Se esperava um crescimento aí de 3,5% e, infelizmente, nós vamos ficar com um crescimento abaixo de 3%, em torno aí de 2,5% a 2,8%. Tá? Bem, nós temos, sim, queres... Não, para complementar a questão do salário mínimo, como a economia vai estar em desaceleração, a gente está vendo que o investimento reduziu, né, existem efeitos também de redução de importações, as exportações estão crescendo, mas não de modo significativo. Isso faz com que o resultado, né, em termos de economia brasileira, realmente esse ano não seja aquilo que se esperava. Bom, o que ocorre ano que vem com esse aumento de salário mínimo? Certamente a variável-chave no crescimento brasileiro ano que vem vai ser o consumo. Então é com base no consumo e esse aumento de salário mínimo vai ser importante sim na sustentação do crescimento do ano que vem. Bem, existem grandes diferenças, digamos assim, que seja importante destacar para o consumidor final? Não há dúvida que o crescimento do salário mínimo ele mantém, né, o ritmo de produção da indústria, mantém o comércio, o consumo, de modo geral, o consumo agregado, né, que a gente chama em macroeconomia, esse consumo ele gera, né, efeitos importantes em todos os setores da economia. Então, naturalmente, que isso repercute em todas as áreas. Não é? Essa variável, não há dúvida que vai ser a grande responsável pelo desempenho da economia brasileira no próximo ano. Tá? Bem, já falando da economia aí, a inflação em relação à economia que estamos vivendo hoje no Brasil. Sim. Qual a estimativa deste índice? Bom, pelos dados que a gente tem visto, a inflação está em desaceleração. Não é? Então, o governo ainda tem a expectativa de, esse ano, o crescimento da inflação não superar, digamos assim, a banda superior da meta, né, do sistema de metas. O sistema de metas estabelece 4,5% de inflação para o ano, com uma banda aí de 2% a mais e 2% a menos. Então a gente está um pouquinho acima do 6,5%, que seria a banda superior, né, da inflação. Para o próximo ano, o que o governo espera é que realmente a inflação tenda aos 4,5%, 5%, né, entre dentro daquele sistema realmente de controle de metas, e com isso, obviamente, vai ser possível sim ter um crescimento entre 3% e 3,5% no próximo ano. Bem, Ricardo, falamos, né? Estimativas, índices, temos projeções, taxas de juros, são muitas coisas. Como a população, né, pode fazer para se programar para o ano que vem, para chegar no final do ano, não estar apertado, enfim, com todas as condições econômicas que o próximo ano aí está por vir? O principal para as famílias é que elas procurem fazer o seu planejamento financeiro, o seu orçamento. Então, é sempre importante enumerar os seus gastos, né? Todos os seus gastos com alimentos, gastos com educação, com saúde, com transporte, com tudo aquilo que é fundamental para cada família.
em cima desse orçamento pessoal, né, familiar, obviamente que a família ela tem que fazer as suas projeções, o que realmente, efetivamente, ela com a sua renda, ela vai poder gastar acima daqueles gastos, né, que estão ali no seu orçamento. E daí, claro, tomar a sua decisão de fazer a melhor compra, comprar com descontos, comprar em promoções, comprar com, né, de preferência em situações em que a questão preço, a questão oportunidade esteja presente. Bem, o que é difícil também, né? Porque o que é geralmente difícil. O brasileiro, quando gosta, quer... O que ocorre com as famílias no Brasil, os dados aí que têm sido divulgados é que 54% das famílias brasileiras estão endividadas. Sim, não é um dado número muito alarmante, não é um Sim. número para, digamos assim, gerar grandes preocupações, mas de qualquer forma o que se percebe é a falta de planejamento, a falta de um orçamento familiar, né, que dê condições à família tomar melhores decisões na hora de efetivamente realizar os seus gastos. Bem, pra gente finalizar, o bom, colocar tudo no papel que se gasta e aproveitar as promoções. Mais alguma dica em especial, Ricardo? Eu diria assim, agora no final do ano, em relação ao 13º, procurem fazer uma avaliação daquilo que realmente é necessário, verifiquem o que, né, está pendente a ser pago, dívidas existentes, e procurem, de preferência, dar prioridade a essa questão das suas dívidas. Porque daí, obviamente, que comece o ano já com o pé direito, um orçamento, né, mais aliviado, um orçamento mais programado, um orçamento que dê condições de, né, das famílias terem um ano melhor. Bem, obrigado por sua participação aqui conosco. De nada. Uma boa noite. Boa noite.